Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Niterói. Eu sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui uma aula, uma playlist com aulas de Estatuto dos Servidores de Niterói. Pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos trazer aqui alguns conceitos muito importantes que estão bem ali no início do Estatuto. Você precisa ler, claro, a lei, você precisa ter esse estatuto com você. Aqui nós vamos trazer os principais artigos, tá? Nós vamos trazer hoje para vocês aqui uma definição do que é um funcionário público, à luz da jurisdição, à luz da lei municipal de Niterói, o que é um quadro, o que é um cargo, o que é um cargo efetivo, o que é um cargo em comissão. Então, uma aula aí bem completinha, bem ilustrada, para você compreender esses conceitos extremamente importantes e ir lá, na sua prova e acertar qualquer questão nesse sentido, tá bom? Vamos falar aí um pouco sobre algumas definições que o Estatuto dos Servidores de Niterói traz e que são definições que a banca ama, tá? As bancas amam pedir nas provas, tá bom? Vamos começar pelo artigo 2º, a gente vai falar aí da definição de funcionário público, tá? O que é um funcionário público à luz, da legislação municipal de Niterói? O que seria esse funcionário público? Vamos ler? Olha aqui, ó, artigo 2º, ó. Funcionário público, essa definição aqui, ó, para efeito deste estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ok? Então, qual é a definição de funcionário público? É uma pessoa que, dentro dos limites da lei, dentro do que a lei determina, conseguiu ingressar num cargo público, conseguiu ocupar um cargo público, tá? O município, ele possui cargos públicos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Esses cargos, vamos supor, são criados cargos de 2.000 guardas municipais, Cada guarda municipal, cada cargo desse, ele existe uma matrícula, existe uma designação, ele foi criado por lei. Esse cargo vai estar sendo ocupado por funcionários que vão ingressando na carreira pública. Então, você, quando entrar na guarda municipal, você vai ingressar no cargo público, você vai ocupar uma matrícula. Você vai estar ocupando, é como se esse cargo fosse uma cadeira, que durante o período da sua carreira, você vai estar sentado. Terminou esse período, você vai se levantar, vai se retirar, e uma outra pessoa vai entrar e vai sentar nessa mesma cadeira, nesse mesmo cargo. Nem tanto que as matrículas às vezes se repetem, tá? Então, é muito comum, se você ler nomeação, principalmente no âmbito federal, a gente vê muito assim, nomeio fulano de tal para o cargo tal, anteriormente ocupado pelo fulano de tal, que foi para ingressar no lugar do fulano de tal que foi aposentado, Então, o cargo público é como se ele fosse, deixa eu botar aqui para você não esquecer nunca mais, ó, é como se ele fosse uma cadeira. Ai, minha cadeira toda torta, Pelo amor de Deus, gente, desenho não é meu forte, tá? Mas a gente se esforça para ajudar. Ó, para ajudar você a ter a melhor compreensão. O cargo público é uma cadeira, tá? Isso é um cargo. E o funcionário público é a pessoa que, dentro das regras estabelecidas, ele vai ocupar essa cadeira, tá? Terminou o período de ocupação, ele se retira e um outro senta na cadeira. O cargo tá ali. Só muda o funcionário que vai ocupá-lo, tá? Então, funcionário público é isso, é quem está ali ocupando um cargo. Esse cargo, olha só o que esse artigo 2º já traz pra gente. Esse cargo, ele é criado em lei, tá? Cargo público tem que ser criado por lei. Não se cria cargo público por decreto legislativo, por portaria, por resolução. Não. Cargo público só pode ser criado se for por lei. É uma lei que cria os cargos públicos, tá? Atualmente existem, sei lá, 2.000, não sei, tá, gente? Eu tô falando assim bem vagamente, eu não faço ideia. 2.000 cargos de guarda municipal. E o prefeito entende que precisa aumentar o contingente da guarda municipal, precisa haver mais guardas municipais.
Então, ele vai fazer uma lei criando, de repente, mais 200, mais 300 cargos, né, para serem depois ocupados mediante o concurso público, porque é o que é previsto em lei, tá bom? Que perceba, ou seja, que receba, né, dos cofres municipais vencimentos pelos serviços efetivamente prestados. Então, se você ocupa um cargo público, se você recebe, né, dos cofres públicos municipais o seu vencimento como uma retribuição pelo seu serviço prestado, à luz, né, do Estatuto do Funcionário Público de Niterói, você é um funcionário público, tá bom? Você é um funcionário público. Olá, pessoal, estou interrompendo a sua aula um pouquinho porque eu tenho um recado muito importante para dar a você. Você que vai fazer o concurso da Educação de Niterói agora em 2024, nós já preparamos um material de questões comentadas para te ajudar no teu estudo, tá bom? Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você desceu aqui, ó, você vai encontrar, olha, Concurso Prefeitura de Niterói. Clicou, vai abrir essa página para você, onde você vai encontrar questões comentadas de Estatuto dos Servidores, Lei Orgânica e conhecimentos pedagógicos com legislação educacional, material aí preparado que vai com certeza ajudar muito nos seus estudos, tá bom? Se você quiser ver um pedacinho do material, é só clicar no download, você vai ter uma amostra aí do nosso material, ver como o nosso material está organizado, tá? E decidiu adquirir, você vai vir aqui, ó, adquirir, vai abrir para você a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira. Se você pagar com Pix ou cartão de crédito, você vai receber esse material na mesma hora, é um material 100% digital, você vai receber no seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, aí você vai ter que aguardar até 3 dias úteis, que é o prazo para a liberação do pagamento e o envio do seu material, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha aqui no nosso material, não fique só com a teoria, pratique questões, porque com certeza isso vai ser um grande diferencial aí na sua preparação. Um beijão, boa aula! Vamos lá, artigo 3º. Quadro, né? O que é um quadro? Quadro é um conjunto de séries de classes, ó, séries de classes singulares, de cargos de comissão e de função gratificadas. Compreendendo, nós temos 2 tipos de quadro, né? Quadro é como se fosse eu não falei que o cargo seria como uma cadeira? O quadro é a sala onde as cadeiras estão, tá? Basicamente é isso. Então, o quadro, ele pode ser permanente. O que é o quadro permanente do município? São integrados pelos cargos de provimento efetivo. Você que vai fazer o concurso aí para guarda, né? Você vai entrar para o quadro permanente, para aquela salinha onde estão os cargos permanentes, tá? Em comissão, a gente já vai falar sobre cargo em comissão, tá, gente? Daqui a pouco no próximo slide. E função gratificada, tá? Então, o quadro permanente são esses cargos efetivos, cargos em comissão e função gratificada. Mas existe um outro quadro, existe uma salinha, né, a mais, que é chamada de quadro suplementar. Ele é integrado, né, pelos cargos que se tornaram desnecessários para a administração e devem ser extintos à medida que vagarem. É uma cadeira, voltando para o exemplo da cadeira, tá? É uma cadeira que está dentro de essa cadeira perdeu a utilidade. Essa cadeira, vamos supor que ao invés de aumentar o contingente da guarda, o prefeito decide que não precisa mais ter 2.000 guardas, que hoje em Niterói com 1.500 guardas municipais já está bom. Ele vai pegar 500 cadeiras, que são os 500 cargos, né, que não tem mais utilidade para o serviço público, para a administração municipal. Eles vão pegar esses 500 cargos e vão botar lá no quadro suplementar. Tá? Ele vai pegar lá um quadro, uma cadeira de um cargo que de repente não vai mais existir, vai para o quadro suplementar, porque à medida que aquela pessoa que está ocupando ali saia, né, aposente, exonere, seja demitida, enfim, aquela cadeira vai simplesmente, né, ser descartada, deixar de existir. O quadro vai deixar de existir, tá bom?
Vamos lá? Vamos continuando aqui? Vamos falar de cargo, o que que é, né? O que que é um cargo público? Eu tô falando de cargo público, cargo público, cargo público. Tu já trouxe o exemplo da cadeira, mas agora você vai entender, tá? Ó, cargo, o que que é um cargo? Cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas, ou seja, atribuídas, dadas a um funcionário, identificando-se pela característica de, né? Para ser um cargo público, o que que precisa? Precisa ser criado por lei, a gente já falou sobre isso, certo? Precisa de denominação própria, precisa ter um nome o cargo, é o cargo 00x23, não, tem que ter um nome. Guarda municipal, é o nome de um cargo. Professor de ensino fundamental, é o nome de um cargo, tá? Agente de apoio é um nome de um cargo, tá? Então, cargo tem que ter nome, tá? Tem que ter um número certo, ou seja, quantas cadeiras, né? Quantos cargos eu vou colocar aqui para exercer esse tipo de função? Tem que ter um número determinado. Eu vou contratando à medida que eu vou precisando. Não, não é assim. Tem que ter já um número pré-estabelecido em lei, tá? Pagamento pelos cofres públicos. Então, trabalho filantrópico, se a banca te contar uma historinha de alguém que prestou um serviço voluntário para o município, perguntar se ele é funcionário, ele não é. Se ele não for remunerado, não é funcionário, tá? Acessível a todos o quê? Aqui é um parágrafo, tá? Parágrafo único, ó. O cargo público em Niterói, ele é acessível a quem? A todos os brasileiros. E o interessante é esse aqui, ó, brasileiro nato ou naturalizado. Pode, né, um estrangeiro que veio residir no Brasil e depois de cumpridos os requisitos legais, ele se naturalizou brasileiro. Ele pode ocupar um cargo público em Niterói? Pode. Não precisa ser brasileiro nato, ou seja, brasileiro que já nasceu no Brasil, né, que tem a nacionalidade nata brasileira. Não. Se ele for naturalizado, ele também tem direito a ocupar. E também, gente, portugueses, nas condições previstas em lei. Aí, hoje, por exemplo, existe aí um acordo, né, entre portugueses e brasileiros. Depois de um tempo de residência, o português aqui ele passa a ter praticamente os mesmos direitos de um brasileiro nato ou naturalizado, e vice-versa. Então, os portugueses, dentro, né, dessas regras, né, que as leis vão estabelecer, caso ele esteja equiparado a um brasileiro, né, ele também pode exercer um cargo público no município de Niterói, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cargos públicos, né, efetivos e em comissão. A diferença, o que é cada coisa, tá bom? Tá gostando da aula, gente? Estão gostando da aula? Então eu vou pedir para você puxar aqui uma hashtag antes da gente continuar. Puxa aí, eu sempre começo a minha aula falando assim: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sempre falo isso, por quê? Porque eu não sei que horas você está assistindo as minhas aulas. Eu mesmo já cansei de estudar de madrugada, né? Já precisei estudar à noite, já precisei estudar de manhã, já precisei estudar à tarde. A gente, né, que trabalha e estuda, muitas vezes fica condicionado, né, às circunstâncias. A gente não escolhe bem o nosso horário. Então eu não sei que horas você está assistindo a minha aula. Por isso que eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu quero poder saber, né, você, né, quando eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, o que você está me retribuindo? Se você está me dando bom dia, se você está estudando de manhã, bota aí hashtag bom dia. Se você está estudando à tarde, bota aí hashtag boa tarde. Se você estiver estudando à noite, bota aí hashtag boa noite, tá? Me responda aí, meu cumprimento aí no comentário para eu saber quantas pessoas, né, estão me assistindo de um dia, quantas pessoas estão me assistindo à tarde, quantas pessoas estão me assistindo à noite. E aí à noite você pode compreender aí a madrugada também, né? A madrugada normalmente é boa noite se você ainda não dormiu. Se você dormiu e acordou, né, antes do amanhecer do dia, você normalmente de madrugada já está dando bom dia. Então coloca aí bom dia, boa tarde, boa noite, para eu saber em qual horário você aí, guerreiro, né, tá aqui assistindo essa aula, tentando aí se preparar da melhor forma para o seu concurso, tá bom?
Vamos lá, vamos então para o nosso artigo 8º, vamos falar das diferenciações, né, da questão do cargo público. Vamos lá. Os cargos públicos do município... Ah, professora, mas a senhora está pulando artigo? Tô, tá, gente? Mas isso quer dizer que você não precisa ir lá no estatuto e ler? Claro que não, você precisa ir lá no estatuto e ler esses artigos que eu estou pulando. Esses artigos que eu estou pulando é porque eles não costumam cair muito, mas é bom você dar uma olhada, porque vai, né, que a banca resolva inovar na prova, tá bom? Cargos públicos do município podem ser de provimento efetivo e de provimento em comissão. E aí ele vai agora explicar o que é uma coisa, o que é a outra, né? Cargo efetivo. O que é um cargo efetivo? É todo aquele para cujo provimento é exigido o quê? Concurso público. Concurso público de provas ou de provas mais títulos, tá? Então, você que vai fazer um concurso público, que está estudando para isso, você vai ocupar um cargo efetivo dentro da administração municipal de Niterói. O cargo efetivo é aquele que a pessoa vai ingressar para o concurso público, tá? Por concurso público, exclusivamente. E aí, uma vez que ele ingressa, depois de um período ocupando esse cargo, ele vai ter direito a uma certa segurança jurídica, que no âmbito do funcionalismo público a gente chama de estabilidade, tá? Da mesma forma que ele vai ter uma certa dificuldade para ingressar, porque ele vai ter que fazer um concurso, ele vai ter que, né, se qualificar para o cargo, ele também vai ser uma certa dificuldade para ele sair depois, ele vai estar muito mais seguro, muito mais estável nesse cargo, tá bom? Agora, existem também, né, dentro da municipalidade, deixa eu tirar aqui, existe também os cargos em comissão, tá? Eita, gente, eu barraquei mais aqui, peraí. Existe também os cargos em comissão, tá? O que seria o cargo em comissão? É declarado em lei, é de livre nomeação e também é de livre exoneração pelo chefe do poder executivo do município. Você que está assistindo a minhas aulas de lei orgânica também, que nós também temos aqui, sabe que o chefe do poder executivo é o prefeito. O chefe do poder executivo do município é o prefeito. Então, o cargo em comissão é um cargo que o prefeito vai nomear a pessoa, independente se ela fez concurso, se ela não fez, tá? Mas também, da mesma forma que ele vai nomear ela para ocupar esse cargo hoje, amanhã ele pode simplesmente ir lá no Diário Oficial e exonerar e tirar ela do cargo, tá? A pessoa entra, vamos dizer assim, com uma certa facilidade, porque ela não precisa de um concurso para isso, mas também ela sai com a mesma facilidade, tá? Basta o prefeito querer, que ele vai lá e troca e acabou. Não precisa dar satisfação a ninguém, tá? É livre nomeação, livre exoneração. Pode um funcionário efetivo ocupar um cargo em comissão? Pode, tá? Nesse caso, vamos supor, você é guarda municipal em Niterói, e aí surge lá um cargo comissionado na área de uma, né, de uma parte lá administrativa, lá, você pode ser nomeado para ocupar aquele cargo, vai ocupar aquele cargo, vai sair do seu cargo de guarda para ocupar aquele cargo. Uma vez que você foi exonerado nele, você volta para o seu cargo de guarda, tá? E aí aquele cargo vai ser nomeado uma outra pessoa, mas também o prefeito pode pegar alguém que não faça parte do serviço público, pode pegar alguém que não fez concurso público e colocar para ocupar aquele cargo da mesma forma, tá bom? Isso é um cargo em comissão. Normalmente, olha aqui, o cargo em comissão, olha o que a lei está falando sobre ele, para que ele serve, ó. O cargo de provimento em comissão se destina a atender encargos de quê? Para ser chefe. Normalmente, a pessoa que está ocupando um cargo em comissão, ela está ocupando um cargo de chefia, tá? De direção, tá dirigindo, né, um órgão, uma entidade, uma secretaria, de consulta e de assessoramento, tá? Então são cargos, esses cargos em comissão normalmente são cargos mais qualificados, são cargos mais para áreas mais estratégicas. Então, por que a lei fez dessa forma? Porque ela entende que como o prefeito ele está aí gerenciando, né, o município,
Para alguns cargos estratégicos, que são de chefia, de assessoramento, ele tem que ter uma certa liberdade para colocar naqueles cargos quem ele acha que é capaz, que tem, né, condições de exercer aquela função com dignidade e dentro do que é necessário. Na prática, a gente sabe que no final das contas acaba, né, muitas vezes virando, infelizmente, um cabide eleitoral esses cargos em comissão. Mas a intenção da legislação é dar uma liberdade para que o chefe do Poder Executivo coloque em funções estratégicas dentro dos órgãos públicos pessoas que ele realmente acredite serem qualificadas, independente do concurso público. Eu acho até meio, né, cá para nós, né, eu acho meio contraditório, mas essa é a ideia da lei, tá bom? Então isso é cargo público, cargo de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão. Beleza, pessoal? Gostou da nossa aula? Eu vou pedir para você, então, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, isso é muito importante para a gente. Segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso, e tem o @prof. Joana Fernandes, se você quiser lá, né, me seguir lá no Instagram, trocar uma ideia, estamos lá, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.